Muchas gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos y Muito hermanas. obrigado, irmãos. Boa noite, irmãos e irmãs. Como passaram o dia hoje? Cheio de Lleno de bênçãos? bendiciones. O calor realmente está forte, não é? Eu venho de um lugar mais quente, mas é menos Es úmido. menos húmedo. Então aqui o calor a gente sente mais. Não somente o calor físico, mas também o calor espiritual. Glória a Deus! É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar durante essas 3 noites o estudo da Palavra do Senhor. Esta noche, antes de abrir la palabra, Esta noite, antes de abrir a palavra, queremos pedir a bênção especial do Senhor ao estudá-la. Portanto, convido que vocês inclinem seus rostos com reverência para pedir a bênção de Deus. Pai Celeste, nessa noite o teu povo se reúne com a intenção de escutar a tua voz. Pedimos, Pai, a presença do teu Espírito Santo. Fala nossa mente ao nosso coração, para que possamos compreender, receber e viver a mensagem que tu tens para nós. el mensaje que tienes para nosotros. Te damos graças de antemão por escutar a nossa oração, porque te pedimos no precioso nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Amén. No ano de 2010, na cidade de Atlanta, no mês de julho, foi celebrada a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. No último sábado, houve uma grande celebração num coliseu, num estádio, onde estiveram presentes mais de 70 mil adventistas de todas as partes do planeta Terra. Aí, nosso novo presidente, o pastor Ted Wilson, apresentou seu sermão inaugural para dar o tom de sua presidência. Aí anunciou que o tema central e a ênfase de seu período de 5 anos seria o reavivamento e a reforma na igreja. Portanto, esta noite gostaria de começar lendo uma citação que encontramos no livro Serviço Cristão, página 31. Eu tenho certeza que vocês já leram essa citação, é muito conhecida, mas gostaria de colocar o tom ou o marco do que vamos estudar ao ler essa citação do Espírito de Profecia. Diz assim: a maior e mais urgente de todas as necessidades é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser nosso primeiro trabalho. Notem em forma clara, simples e concisa que a serva de Deus nos diz que o reavivamento é a nossa maior e mais urgente necessidade e que deve ser nosso primeiro trabalho buscar o reavivamento. Agora eu gostaria de ler outra citação, uma citação que também encontramos no livro Serviço Cristão, nas páginas 31 e 32, onde a serva do Senhor fala de reavivamento e reforma. Agora ela acrescenta um termo ou uma palavra adicional que não estava na primeira citação. Lá diz, nessa citação, tem que ocorrer um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Escutem bem. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento e reforma são o quê? Duas coisas diferentes. Mas vocês notarão que ali eu acrescentei entre colchetes, mas estreitamente vinculadas. São diferentes, mas estão conectadas, estão relacionadas. Continua dizendo: o reavivamento significa, e agora prestem atenção nas 3 frases seguintes. O reavivamento significa renovação da vida espiritual. Uma vivificação das faculdades do espírito e do coração. Um ressurgimento da morte espiritual. 3 formas de dizer a mesma coisa. Entenderam?
Novamente diz, uma renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. E em seguida continua falando da reforma. A reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias. Agora eu pergunto, em nível de que temos nós ideias e teorias? Tem a ver com quais faculdades? Nós temos ideias e teorias onde? Na mente, exatamente. Diz, a reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, ou seja, na nossa forma de pensar. E em seguida diz, nos hábitos e práticas, tem a ver com a nossa forma de quê? Com a nossa forma de atuar. Ou seja, a reforma tem a ver com uma mudança no pensar e uma mudança no atuar. E logo diz, a reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra, têm de se unir. Agora vamos examinar um pouquinho mais a relação entre reavivamento e reforma. Reavivamento sem reforma não é reavivamento. Reforma sem reavivamento não é reforma. Reavivamento sem reforma é mero sentimentalismo ou emocionalismo. E reforma sem reavivamento é legalismo ou fanatismo. Vou repetir outra vez esses pensamentos porque são muito importantes sobre o que vamos estudar nos temas desta noite. Em primeiro lugar, reavivamento sem reforma é mero emocionalismo ou sentimentalismo. Por outro lado, reforma sem reavivamento é legalismo ou fanatismo. São dois extremos. Agora, eu sei que alguns de vocês provavelmente já viveram em algumas das grandes cidades dos Estados Unidos, talvez Chicago ou Nova York, em tempos de inverno. Gostaria que vocês imaginassem que estivessem dirigindo por uma rodovia e a rodovia está cheia de neve, neve resvalante, e eu pergunto, se o carro chegasse a deslizar, para qual lado vocês gostariam de cair? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? E vocês riem, não interessa? Do mesmo modo, precisamos que o guincho venha tirar-nos de lá. Esses são os dois extremos. Reavivamento sem reforma é simplesmente emocionalismo ou sensacionalismo. Enquanto que reforma sem haver o reavivamento é legalismo, é o outro lado da rodovia. Em outras palavras, o reavivamento tem que conduzir à reforma. Não é possível colocar a reforma primeiro e depois o reavivamento. Temos que ter reavivamento, uma renovação, um ressurgimento da vida espiritual que leve automaticamente e naturalmente a uma mudança de ideias e a uma mudança de práticas ou uma mudança de conduta. Agora, nesta noite, eu gostaria de estudar com vocês os elementos do verdadeiro reavivamento e da reforma. O primeiro ponto que quero enfatizar é que o homem originalmente foi criado perfeito. Isso significa que o homem estava vivo espiritualmente. E como estava vivo espiritualmente, sua conduta refletia o fato de que ele estava vivo. Seu modo de pensar e seu modo de agir eram perfeitos, estavam em harmonia com a lei de Deus. Ou seja, estando vivos espiritualmente, seu pensar e seu agir era de acordo com a lei de Deus. Mas quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente. E quando morreu espiritualmente, sua conduta agora já não refletia, sua forma de pensar agora refletia essa morte espiritual.
Quando o homem estava vivo espiritualmente, seu pensar e seu agir era sempre fazer o bem, era sempre naturalmente fazer o bem. Quando o homem pecou, agora a morte espiritual chegou a uma mudança na forma de pensar e na forma de agir. Gostaria que abrissem suas Bíblias comigo no livro de Efésios, capítulo 2, e versículos 1 e 2, e vão perceber como estão relacionados a morte espiritual com a conduta. A morte espiritual leva a uma mudança na conduta, na forma de agir. O apóstolo Paulo diz aí, em Efésios 2, versículos 1 e 2, e vos vivificou, estando vós, o quê? Não está na tela, mas diz, estando vós mortos, essa é a condição, em ofensas e pecados. Perceberam? Mortos leva a quê? A ofensas e pecados. E em seguida continua dizendo, em que noutro tempo andastes. Fala da palavra andar, e na Bíblia andar tem a ver com conduta. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este texto nos diz que, estando mortos, andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, a morte espiritual nos leva a agir mundanamente em nossa conduta. Agora percebam o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 13. A mesma ideia, que a morte espiritual leva a uma conduta em desarmonia com a lei de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz, e quando vós estáveis mortos, essa é a condição, novamente, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Aí está a conduta, aí está a forma de agir. Continua dizendo, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O que eu quero que vocês vejam neste texto é que quando o homem morreu espiritualmente, o resultado foi uma mudança na sua conduta em violação à santa lei de Deus. Agora, o que eu quero que vocês percebam é que o coração do homem é, por natureza, enganoso. O coração pecaminoso, o coração que não foi regenerado, o indivíduo que tem um coração que está espiritualmente morto, tenta enganar alguém para que esse alguém não pense que está mal. Agora, notem o que diz Jeremias, capítulo 17, os versículos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, e vamos ler os versículos 9, e em um instante, vamos ler o versículo 10. Diz no versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e o quê? E perverso. E logo termina com uma pergunta. Quem o conhecerá? Foi por isso que uma vez Martinho Lutero disse, tenho mais medo do meu próprio coração que do Papa e de todos os seus cardeais. Martinho Lutero tinha uma forma um tanto interessante de expressar as coisas. Ou seja, quando estamos espiritualmente mortos e nossa conduta é uma conduta em desarmonia com a lei, o coração pecaminoso passa a racionalizar, a justificar as ações pecaminosas. E vocês notam que termina com uma pergunta. O coração é perverso? Quem pode conhecer o coração? A resposta vem imediatamente no versículo 10. Deus responde dizendo, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quem é o único que pode conhecer o nosso coração? Deus! Nós mesmos não podemos conhecer o nosso coração e regenerá-lo, porque é um coração que está espiritualmente morto, que leva a uma conduta em desarmonia com a vontade de Deus. Notem também o Salmo 139 e o versículo 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24, sobre quem pode conhecer o nosso coração.
Se eu mesmo não posso conhecer o meu coração, quem o pode conhecer? Quem o pode revelar? Diz no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quem é o único que pode conhecer o nosso coração totalmente, plenamente? Deus é o único que pode conhecer plenamente o nosso coração. Agora, o que nós temos estudado até o momento? Em primeiro lugar, percebemos que o homem foi criado originalmente perfeito. Tinha uma natureza espiritual viva. Como consequência, era obediente à lei de Deus. Quando o homem pecou, morreu espiritualmente. E, portanto, sua forma de pensar e sua forma de agir mudou. Agora vivia em violação da lei de Deus. Percebemos que o coração do homem, nós não podemos confiar nele porque é enganoso. Tenta justificar o pecado. Tenta fazer-nos pensar que não somos tão maus como realmente somos. E percebemos que só há um que pode conhecer o nosso coração e revelar-nos o que nós somos de verdade. E esse é Deus. Agora precisamos fazer uma pergunta. Qual é a forma que Deus usa para nos revelar a condição de nosso coração? O fato de que nosso coração está morto espiritualmente e que precisamos de um novo coração. Quem é o que nos mostra nossa verdadeira condição? É Deus, mas como Deus faz isso? Ele faz isso por meio do Espírito Santo, por meio de sua palavra. Não é possível haver reavivamento e reforma sem a palavra de Deus. Porque Deus usa, através do Espírito Santo, sua palavra para nos revelar o que nós somos e a necessidade que nós temos. Notem o que diz Hebreus, capítulo 4, e os versículos 12 e 13. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Lá diz como é que Deus nos revela a condição do nosso coração, como nós realmente somos, para que nós queiramos nascer de novo, para que queiramos passar pela experiência de vivificação. Diz aqui em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Percebam que é penetrante, sim ou não? E logo diz, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de quê? Do coração. Como é que Deus examina o nosso coração? Como é que Deus nos mostra a condição de nosso coração? Por meio da penetração de quê? De sua sagrada palavra. E logo diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Como é que Deus nos revela a verdadeira condição de nosso coração e a necessidade que temos? Por meio da sua palavra. Da sua palavra, como a espada de dois gumes, entra, penetra até as profundezas do ser, nos mostra o que somos e a grande necessidade que nós temos. Gostaria de compartilhar com vocês um exemplo para que possamos entender como funciona este assunto da espada penetrar e revelar-nos nossa condição, para que possamos experimentar o reavivamento ou uma renovação da vida espiritual. Gostaria de ler para vocês um relato que escreveu um irmão chamado L.D. Fleming. Ele frequentou uma série de conferências ministrada por Guilherme Miller nos princípios da história da Igreja Adventista. O pastor Miller estava pregando numa cidade chamada Portland, no estado do Maine. E ele descreve como eram as reuniões de Guilherme Miller. Da ilustração da espada de dois gumes que penetra, entra e discerne e revela o que está no coração. Assim é descrita a reunião do irmão Miller, de Guilherme Miller. Tudo está avançando poderosamente. Ontem à noite, umas 200 pessoas pediram oração. E o interesse parece estar cada vez mais crescendo.
Toda a cidade está agitada. Os sermões do irmão Miller não assustam nem um pouquinho aos seus ouvintes. Pelo contrário, os que estão alarmados são aqueles que não querem vir escutar. Muitos dos que se mantêm distantes parecem estar aturdidos ou alarmados. Mas aqueles que escutam com sinceridade não se sentem nem aturdidos, nem alarmados. Agora escutem. O interesse despertado por seus sermões é de índole serena e desapaixonada. O que quer dizer é que quando ele prega, as pessoas não ficam dando pulos e gritando aleluia e glória a Deus e emocionando-se. Não, 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 não. Diz, o que está escrevendo, o interesse que desperta os seus sermões é de índole serena e desapaixonada. Ou seja, as paixões não estão envolvidas, e sim o intelecto. Ainda quando seja este o maior de todos os reavivamentos que já têm acontecido, não existe um emocionalismo apaixonado. E sim, a mensagem parece arraigar-se profundamente na maioria da comunidade. O efeito se produz por isto. Agora vai dizer por que os sermões do pastor Miller tinham esse efeito. Diz, o irmão Miller simplesmente toma a espada do Espírito, tira de sua bainha e coloca o seu lado afiado sobre o coração despido e a espada corta. Isso é tudo. Diante do gume desta poderosa arma, cai a infidelidade, o universalismo é cortado, os fundamentos são desvanecidos e os mercadores de Babilônia se maravilham. Para mim, isso se parece mais com os reavivamentos apostólicos que qualquer outro evento que tenha acontecido nos tempos modernos. O que é que dava poder à pregação de Guilherme Miller? O que dava poder, segundo essa testemunha ocular, era a pregação da palavra. A palavra penetrava, entrava e revelava a condição do coração e levava as pessoas a uma conversão genuína, a um novo nascimento, ou seja, a um reavivamento como consequência da palavra. Agora gostaria de ler para vocês também uma citação. Esta é de Ellen White. E está escrito em Signs of the Times, 17 de maio de 1883, na qual ela compara a obra do Espírito Santo por meio da palavra com a espada que já vimos em Hebreus capítulo 4. Ali diz a serva do Senhor, a mundanalidade na igreja, que é a maior causa da morte espiritual. Como? Qual é a maior causa da morte espiritual da igreja? A mundanalidade é o que diz. A mundanalidade da igreja é a maior causa da morte espiritual, se deve à influência não dos pastores. Diz, se deve à influência dos membros egoístas e ociosos. É preciso coibir essa enfermidade mortal. O bisturi do cirurgião, percebam que a ideia de cortar, o bisturi do cirurgião corta profundo quando é necessário remover material putrefato e pestilente. De igual modo, a palavra de Deus, mais aguda que uma espada de 2 gumes, deve cortar até o coração, ou o mal nunca será cortado. Os grandes reavivamentos, meus irmãos e irmãs, no decorrer da história, foram reavivamentos baseados na palavra de Deus. O ponto de enfoque não foi saltar, gritar, dançar, cantar. O ponto de enfoque foi a pregação poderosa da palavra de Deus que penetra até o coração, até a alma e revela ao pecador a grande necessidade que ele tem, o coração perverso e a necessidade de ter um novo nascimento. A necessidade de receber um reavivamento. Escutem uma ilustração. Suponham que uma pessoa tenha problema em sua vida espiritual com a pornografia, que é um problema grave hoje em dia, não somente na igreja adventista, mas também em muitas outras igrejas. E tem um indivíduo que está lutando contra a pornografia, porque é um vício terrível.
E esse indivíduo diz, não, eu vou buscar a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia. Então ele vai à Bíblia e começa a ler Mateus capítulo 5, por providência divina. E está lendo o capítulo e chega a Mateus 5, 27 e 28, onde o texto diz, Jesus está falando, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora percebam o que acontece. Esse indivíduo foi à Bíblia e começou a ler a Bíblia. E agora a Bíblia está lendo a esse indivíduo. Porque a Bíblia está dizendo para ele, esse é você. Esse é o problema que você tem. Ele começou lendo as Escrituras e agora são as Escrituras que o leem. E as Escrituras dizem, esse é o seu problema. Você quer que eu o arranque? Quer que eu o tire daí para que você possa ter uma nova vida espiritual? Agora escutem bem. É por isso que temos que ir à Bíblia com um coração aberto e com um coração sincero. Se vamos à Bíblia com nossas ideias preconcebidas, vamos começar a justificar todo tipo de práticas errôneas. Por exemplo, tem gente que vai à Bíblia e diz que se pode comer carne de porco, vocês conhecem. Tem gente que diz que se pode guardar o domingo usando as Escrituras. Tem adventistas que diz que não tem nada de mal em ir ao cinema, ou em se vestir de certa maneira, ou não tem nenhum problema em escutar música mundana. Simplesmente o que se está fazendo é justificar o pecado que está no coração, em vez de permitir que a palavra entre para desmascarar o pecado, para que vejamos nossa necessidade de mudança e para que possamos ter um reavivamento e uma reforma em nossa vida. Agora, a palavra de Deus não revela somente a condição do nosso coração, mas que precisamos ser um pouquinho mais específicos quanto ao que nos mostra a condição do nosso coração e a necessidade que temos de uma mudança. Abram comigo o Salmo 19 e vamos ler o versículo 17. Por muito tempo eu lia esse versículo e ficava um pouco perplexo, um pouco confuso, e vou explicar qual é o motivo disso. Salmo 19, versículo 7. Diz, a lei do Senhor é perfeita. E o que faz a lei? Refrigera a alma. O que faz a lei? Refrigerar a alma. Mas eu pergunto, não seria Deus que refrigera a alma? Não é o Espírito Santo que refrigera a alma? Como que a lei refrigera a alma? E em seguida eu li o livro Refletindo a Cristo, página 215. Li essa citação do Espírito de Profecia. Diz a serva do Senhor, e somente à medida que se restabeleça a lei de Deus, a sua posição exata, que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Como? Somente quando? Somente quando se restabeleça a lei de Deus, a sua posição exata, que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. E nós perguntamos, e o que é que existe na lei que converte, que refrigera a alma? O que é que existe na lei que traz um avivamento da primitiva fé e piedade? A resposta é, irmãos e irmãs, que a lei, de fato, é um reflexo de Cristo. Às vezes o problema é que nós separamos a lei de Cristo. E pensamos na lei como uma lista de 10 regulamentos que Deus deu em tábuas de pedra. Mas vocês sabiam que a lei de Deus é simplesmente uma descrição por escrito de quem Jesus é em sua pessoa? E quando quebrantamos a lei, ou pecamos contra a lei, estamos de fato pecando contra Cristo, porque Cristo é um reflexo da lei em sua pessoa. Veja essa citação interessante do Espírito de Profecia. Encontra-se no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1105. Falando de Jesus, diz, ele era a encarnação da lei de Deus. Ou seja, Jesus era a lei vivida em carne humana. Era uma ilustração viva da lei. Diz, ele era a encarnação da lei de Deus, a qual é um transcrito. A palavra usada em inglês é transcript.
Alguns de vocês aqui sabem inglês. Transcript significa transcrever. Diz, ele era a encarnação da lei de Deus, a qual era uma transcrição exata de seu caráter. Ou seja, nós não devemos somente contemplar a lei, e sim, devemos contemplar a lei como se revela em quem? Como se revela em Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, o que vemos? Vemos a lei vivida em perfeição. E como vemos a nós mesmos em contraste, quando vemos a Cristo em toda a sua glória, vivendo a lei encarnada, como nós nos vemos? Nos vemos muito pecadores em contraste ao observar a lei. Temos que olhar a Cristo como se revela na lei. Então acontece conosco o que aconteceu com Isaías quando disse, estou perdido. Acontece conosco o que aconteceu com o apóstolo Pedro quando disse a Cristo, afasta-te de mim que sou homem pecador. Acontece conosco o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quando nós passamos a contemplar a lei através de Cristo, vemos a beleza e a perfeição de Jesus e em comparação nos vemos pecadores, nos vemos maus, nos vemos deploráveis e chegamos à conclusão de que nós estamos numa condição na qual precisamos desesperadamente de uma mudança em nossa vida. Mas não somente vemos a perfeição de Jesus e nossa imperfeição, e sim, quando contemplamos a Jesus, também percebemos que o Senhor Jesus Cristo, apesar de ter tido essa perfeição, apesar de ter tido essa beleza em seu caráter, apesar de ter sido a lei em forma vivida, estamos agora contemplando a Cristo, nos sentimos como nada, mas agora vejo a Cristo na cruz do Calvário e vejo com suas mãos e pés perfurados, vejo com a fronte ferida, escuto na cruz clamando, Deus meu, por que me desamparaste? E digo-lhe, Senhor Jesus, Tu és tão perfeito, tão formoso, tão belo, Tu és a encarnação da lei, e agora eu Te vejo assim e me sinto como se fosse nada, sou um pecador miserável. Mas, Senhor Jesus, também Te vejo na cruz do Calvário abatido, sofrendo, clamando a Teu Pai por estar separado do Teu Pai. Senhor Jesus, por que aconteceram essas coisas contigo, sendo perfeito e sendo puro? E o Senhor Jesus Cristo responde, por teus pecados. E sabe o que acontece quando a gente entende a visão da perfeição de Jesus e a visão da cruz? Isso me leva a me arrepender do pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Percebem, o arrependimento não é algo que nós fazemos. Às vezes a gente diz, precisamos nos arrepender para sermos salvos. Mas sabem, o arrependimento vem de Deus. Romanos 2, versículo 4 diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Em Atos 5:31 diz que Deus dá o arrependimento a Israel. Ou seja, quando nós vemos a Cristo pendurado numa cruz do Calvário, esse ser perfeito, a encarnação perfeita da lei de Deus, e o escutamos clamando no Getsemane, se possível, passa esse cálice de mim. Vemos a Jesus suando gotas de sangue. Vemos Ele clamando na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Dizemos, Senhor Jesus, por que essas coisas aconteceram contigo? E o Senhor Jesus nos diz, por teus pecados. Quando eu contemplo a Jesus, meus irmãos e irmãs, agora eu vejo a maldade do meu coração. Vejo minha grande necessidade. Vejo que estou espiritualmente morto e que preciso de uma mudança. E então o arrependimento me leva a confessar os meus pecados e a dizer-lhe a Jesus na cruz, Senhor Jesus, o único que eu mereço é a morte, mas obrigado por ter sofrido o castigo que eu mereço sofrer. Por favor, Senhor Jesus, eu confio em Ti, tenho fé em Ti. Por favor, toma a Tua vida e Tua morte e coloca-as na minha conta. E nesse momento, Cristo toma a sua vida e sua morte e as coloca em minha conta. E Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado. Estão entendendo como a lei de Deus nos leva ao arrependimento? Como converte, como refrigera a alma? Porque a lei é Cristo, em forma viva.
é quando contemplamos a Cristo, como revela em carne humana a lei, quando vemos a nossa maldade e a nossa necessidade e o amor de Jesus Cristo por nós. Sabe o que acontece no momento em que nós chegamos a ver a Cristo Jesus na lei e em sua palavra, em sua santidade e sua perfeição, e a ver a mim mesmo em minha deplorável condição de pecador, em contraste, nesse momento, eu me arrependo, confesso o meu pecado, manifesto minha confiança no Senhor Jesus Cristo, e nesse momento realiza-se a vivificação do ser humano. Nesse momento vem a ressurreição espiritual, o que a Bíblia chama de conversão. Notem o que diz o livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Fala do momento da conversão. Diz, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem, escutem bem, da regeneração e de quê? E da renovação do Espírito Santo. E então experimentamos o reavivamento. Irmãos e irmãs, não é possível haver reavivamento sem a pregação da palavra de Deus, sem a pregação da lei de Deus conforme revelada em Cristo Jesus, porque é isso que mostra nossa grande pecaminosidade, mostra a santidade de Jesus e mostra o sacrifício que Jesus fez por nós. E quando isso acontece, meus irmãos e irmãs, dizemos, eu sou um miserável pecador, quem vai me livrar? E nesse momento realiza-se uma ressurreição espiritual na minha vida. E escutem bem, e quando essa ressurreição espiritual se realiza na minha vida, do reavivamento agora flui reforma. Sabe o que é uma reforma? Tem muita gente que é reformista, mas nunca foram vivificados. São fariseus. E sempre estão buscando dizer, olha só, esse aí comeu um pedaço de carne. Não me entendam mal. Devemos praticar a reforma para a saúde. Mas sempre estão buscando criticar outras pessoas. Essa é a característica primordial dos fariseus. O fariseu, em vez de se preocupar com sua própria vida espiritual, sempre está se preocupando com a vida espiritual dos outros e comparando-se ele com os outros. Mas eu digo que quando nós fomos convertidos, quando nós passamos pelo reavivamento que vem como resultado da contemplação da lei conforme revelada em Cristo Jesus, sua bondade, na beleza de seu caráter, como ele se entregou por nós, chega uma renovação da nossa mente e do nosso coração. E agora, do reavivamento flui naturalmente a reforma. Notem o que diz o Grande Conflito, página 462. Escutem o que diz a serva do Senhor. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Qual é a prova do verdadeiro arrependimento? Diz ela, uma reforma na vida. E notem o que diz na página 461. Está falando daqueles que uma vez foram mundanos e passaram pela experiência do novo nascimento. Diz, as coisas que antes odiavam, agora amavam. E as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes. Sóbrios os bêbados. Os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Ou seja, o reavivamento levava a quê? A uma reforma ou uma mudança na vida. Mas agora escutem o que eu vou dizer. A mudança que se realiza na vida não é uma mudança que se realiza instantaneamente em sua totalidade. É um processo. Porque quando nós nascemos de novo, o velho homem ainda está ali, a velha mulher ainda está ali.
querendo alçar a cabeça, mas é a nova natureza espiritual que entrou em nossa vida que devemos alimentar a cada dia para subjugar a natureza carnal que antes predominava em nossa vida. Ou seja, depois que nós passemos pelo reavivamento, por um ressurgimento espiritual, agora é necessário cada dia alimentar a natureza espiritual. Notem o que diz 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. É um texto muito conhecido, é frequentemente citado. O apóstolo Paulo diz ali: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos, e vocês vão perceber que eu coloquei aí entre colchetes, estamos sendo, o tempo do verbo é progressivo. Deveria ser, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo o quê? Transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como somos transformados de glória em glória? Somos transformados de glória em glória, refletindo com o rosto descoberto a glória do Senhor. E sabe o que isso acontece? Cada dia mais que eu contemplo Jesus, mais pecador eu me vejo. E mais entendo o amor de Jesus. Porque ao contemplar sua cruz, eu percebo que apesar de Jesus ser santo e perfeito, tomou os meus pecados sobre si mesmo. E cada dia eu renovo ou alimento essa natureza espiritual que nasceu em minha vida, de dia em dia. E sabe o que é interessante? O pastor já não tem que me dizer como vestir, já o pastor não tem que me dizer como comer ou não comer. Já não tem que ficar me dizendo que programas podem ser vistos ou não podem ser vistos na televisão. Já não tem que me dizer que tipo de música eu tenho que escutar ou não escutar. Já a pessoa não sente o desejo de mudar para ganhar o céu ou para evitar o inferno. Mas simplesmente a vida muda porque não quer ofender ao meu querido Jesus. Porque sua cruz demonstra o que custou o pecado. E eu digo às vezes aos jovens, quando eles vêm, e quando vão a um cinema para ver um filme onde tem violência, onde tem espiritismo, onde tem sexo, o que eu lhes digo é, escutem, por isso é que Jesus morreu. Sim ou não? Por esse ato de ir ver esse filme, morreu Jesus. Porque nós somos transformados pelo que nós o quê? Pelo que nós contemplamos. É assim que alimentamos a nossa nova vida, nossa vida espiritual. Ou seja, nascer de novo não é o último, é o primeiro passo. Logo depois da renovação espiritual, depois do ressurgimento espiritual, ao contemplar a cruz de dia em dia, passo a odiar mais o pecado e a amar ainda mais a Jesus. Eu vivi na Venezuela há muito tempo, na terra de Coronado. Embora eu não tenha vivido na época que ele viveu, não tem nada lá. Só tem bodes e burros por ali. Mas tem sua beleza, tem lá os médanos. Pertinho, os médanos de couro, estivemos aí, desfrutando. Mas quando eu vivi na Venezuela, tinha um hobby. Meu hobby era caçar borboletas. Isso era quando eu era pequeno. E era um hobby que eu gostava bastante. Quase cheguei a ser um profissional, um entomologista profissional. Um entomologista é alguém que estuda os insetos. E descobri muitas coisas sobre as borboletas. Sabe, a palavra que se usa ali em 2 Coríntios 3,18, estamos sendo transformados. A palavra transformados ali é a palavra metamorfoo. Uma pergunta, uma metamorfose. Uma metamorfose é uma transformação radical. Por exemplo, uma lagarta. Sabiam que uma borboleta tem 2 nascimentos? Primeiro nasce como o quê? Como lagarta. E a lagarta se arrasta pelo solo.
E a lagarta come da árvore, ou da planta, ou do mato, onde foram colocados os ovos da mãe mariposa. E a lagarta cresce à medida que come e se transforma numa lagarta bem grande, mas continua sendo lagarta. Mas logo, a lagarta é sepultada em um casulo. Sabem, aí nós temos o símbolo do batismo, que é o ritual oficial, quando alguém oficialmente está dizendo: estou deixando o mundo para trás, estou nascendo de novo em Cristo Jesus. Então se enterra lá no casulo, e depois de vários dias esse casulo começa a se sacudir violentamente, e logo o casulo é aberto. E sai o quê? E sai uma borboleta. O que aconteceu? Uma metamorfose. Agora eu pergunto, uma borboleta é uma lagarta com asas? Não. Uma borboleta não é uma modificação da lagarta. Não é uma lagarta com asas, não. É uma transformação radical. Eu pergunto, o nome muda? Sim. Já não se chama mais lagarta, se chama borboleta. Seus hábitos mudam? Claro, já não se arrasta mais, agora voa. Sua aparência muda, já não transmite mais terror, mas agora é um animal belo. Muda o lugar onde vive? Claro que muda o lugar onde vive. É uma nova criatura. Como que chega a ser uma borboleta? Porque se esforçou para ser uma borboleta? Não! Por quê? Por um milagre, não por esforço. Por isso o apóstolo Paulo diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. Lembram-se da conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos pensava que ele era muito santo e muito bom porque ele guardava a lei. E ele pensava que ele ia entrar no reino. Mas logo pensou, bom, eu vou perguntar para o mestre para saber o que diz. E ele pergunta, bom, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para finalmente estar no reino? O Senhor Jesus Cristo disse, é muito simples, precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. Isso foi algo novo para Nicodemos, porque Nicodemos pensava que guardando a lei, ele seria salvo. Agora notem o que diz a serva do Senhor. Isso está no Desejado de Todas as Nações, página 111. Escutem bem. A lagarta não se converte em borboleta porque se esforça para ser borboleta, e sim por um milagre. Diz, aquele que se esforça para alcançar o céu por seus próprios esforços, por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Isso é reforma sem quê? Sem reavivamento. Continua dizendo, não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal. Uma forma de piedade. Escutem isso. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do quê? A eficaz operação do Espírito Santo. E claro, depois da transformação, o que temos que fazer? Temos que permanecer em Jesus. E eu queria lhes dar agora uma ilustração para que vocês entendam melhor. Na Venezuela, eu caçava mariposas num parque nacional. O parque se chamava Parque Nacional Henri Pittier, numa região que se chama Guamitas, pertinho da cidade de Limón. E eu me lembro da primeira vez que fui a esse parque nacional. Eu levava minha rede para caçar borboleta, levava meu frasco de veneno, tetracloreto de carbono, que coloca a mariposa lá dentro e as asas se abrem e está morta em somente 1 ou 2 segundos. É mortal! E eu entrei com a minha rede e vi essa mariposa azul, dessas bem grandes. E deixei tudo ali e ia perseguir essa borboleta.
E é desse tipo de borboletas onde alguém lança a rede e ela sobe, e lança a rede e ela se abaixa. Ela não voa em linha reta, e sim para cima e para baixo. E bom, eu já estava tropeçando com os matos, com as árvores, e quase caindo com as pedras. E eu percebi que o que vigiava o Parque Nacional estava ali parado, me olhando, rindo. Então eu não consegui pegar a borboleta e ele me disse, o que o senhor está fazendo? Eu disse, eu estou caçando borboletas. E por que você está se matando? O único que você tem que conhecer é a fraqueza dessa borboleta. Eu disse, bom, qual é a fraqueza dela? Ah, é que ela gosta muito de guineu. Ah, ela gosta dos guineus? E quanto mais maduros, mais elas gostam. E me disse, compre um guineu, traz para cá, coloca no solo e em meia hora você volta e você vai ver várias borboletas aí, voando sobre o guineu. Interessante, eu disse. E eu saí, coloquei o guineu lá e saí. Voltei e havia 6 borboletas dessas azuis. Aí, voando pertinho do guineu. E foi muito fácil com a rede. 6 borboletas de um só golpe, sem nenhum esforço. Eu disse, isso é bom. Agora preste atenção no que aconteceu. Passei muitos anos sem ir a esse Parque Nacional. Depois de muitos anos, voltei e entrei com a minha rede, com meu frasco e com todo o equipamento. E quando entrei pela porta do parque, estava o ranger, o que estava vigiando o parque, e me diz, para onde você vai com essas coisas? Eu disse, não, eu vou caçar borboletas. E ele me diz, não, já não podem mais caçar borboletas aqui. Eu disse, mas por que se eu caçava borboletas aqui faz alguns anos? Não, é que a partir desse tempo, isso aqui foi declarado como refúgio nacional. Aqui não é possível mais caçar mariposas, não pode, as flores, não pode pegar mais nada, nada. Tudo está protegido. Sabe o que eu disse? Saí da cerca do parque com o meu guineu e lancei o guineu fora do parque. E qualquer borboleta que saísse daquele refúgio e caísse no guineu era uma presa segura. Meus irmãos e irmãs, não é porque nós nascemos de novo por um milagre de Deus, não significa que nós estamos seguros, a menos que permaneçamos em Jesus. Porque o grande caçador, Satanás, está bravo porque nós nascemos de novo. E vai fazer todo o possível para recuperar o que ele perdeu. Meus irmãos e irmãs, o que nós precisamos na igreja não é somente uma reforma. O que precisamos na igreja é um reavivamento da vida espiritual, que leva a uma reforma. E o reavivamento não pode vir sem que se faça da palavra de Deus o foco central. Sem que se faça que a lei de Deus seja o foco central. Sem que dediquemos tempo para meditar e deixar que a palavra entre. A palavra, a propósito, é Jesus. Que entre, que busque o pecado, que o corte e o arranque antes de que o câncer do pecado nos mate a nós mesmos. Mas sabe o que acontece? A maioria dos reavivamentos que há no mundo cristão hoje não são desta classe, não são desse tipo. Ainda na Igreja Adventista, nós pensamos que para haver um reavivamento, precisamos aprender a adorar como os outros fazem. E temos que usar a música dos demais. E temos que usar os métodos de evangelismo dos demais. Então, quando tivermos uma música mais acelerada, quando tivermos cultos religiosos que entretenham, então vamos a ter um reavivamento. Meus irmãos e minhas irmãs, esse não é o caminho correto. Quando eu cheguei na igreja, na qual sou pastor há 17 anos, uma igreja de 1.200 membros, num bom sábado, tínhamos uma frequência de 150. Na igreja havia um pequeno grupo que me disseram, então logo eu cheguei e me disseram, pastor, o que nós precisamos aqui é fazer do culto algo mais contemporâneo para que as pessoas queiram vir à igreja. Precisamos de sintetizadores, precisamos de tambores, precisamos de um grupo de louvor que anime as pessoas. Sabe, é como injeção de adrenalina.
E o que acontece quando a adrenalina vai embora? Não fica absolutamente nada. E eu disse para essa pessoa, olha, não, enquanto eu estiver aqui, isso não vai acontecer. O reavivamento nessa igreja não será baseado em assuntos artificiais. Será baseado na pregação da palavra do Senhor. Sabe, encher a igreja com métodos dessa índole não chega a lugar nenhum. O que faz é encher a igreja com um monte de gente egoísta que quer adaptar a adoração a Deus de acordo com os seus gostos. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos? É que nossa adoração passou a ter um foco no adorador em vez de estar focada naquele ao qual adoramos. A música que eu gosto. Eu quero me vestir do jeito que eu gosto. Eu quero que os programas sejam como eu gosto. Irmãos e irmãs, nós vimos a igreja com a finalidade de adorar a Deus. Agora, para fechar, eu gostaria de mencionar algo muito importante a respeito dos falsos reavivamentos que a serva do Senhor trata ao falar do final dos tempos, que não serão baseados na palavra de Deus. Eu pergunto, vocês já viram recentemente a Igreja Adventista usando esses métodos de uso de adrenalina? Está acontecendo. Mas isso não muda nem transforma o coração, meus irmãos e irmãs. Sem a palavra e a lei de Deus e uma contemplação da vida de Cristo, não há mudança. Por mais que façamos programas que emocionem as pessoas e façam com que elas pulem, e que elas digam aleluia, e que façam com que elas falem em línguas, não vai produzir resultados. Gostaria de ler algumas citações da serva do Senhor para concluir. Está no Grande Conflito, página 463. Diz, os avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Não, vamos fazer algo novo. Vamos cantar corinhos novos. Vamos ter teatros, palhaços, mágicos, que representem o Evangelho. Para isso as pessoas vão se entregar. Continua dizendo, escutem bem, conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida, agora escutem, não é atendida uma mensagem que apele para quê? Para a razão desapaixonada, ou seja, uma mensagem que apele ao intelecto. A expressão que Ellen White usa é unimpassioned reason. A razão sem a interferência das paixões é o que ela está dizendo. Uma mensagem que apele para a razão desapaixonada. Eles não atendem. As claras advertências de quê? Aqui vamos chegar ao ponto da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. E diz na página 463, o poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. Prestem atenção qual é o resultado. Os piqueniques, as representações teatrais, está falando da igreja. Diz assim, as representações teatrais nas igrejas, quermesses. Uau! Isso tem muito a dizer para nós. Fazemos comilanças para levantar fundos para a igreja. Minha pergunta é, por que não damos o dinheiro sem a comilança? É apelar ao egoísmo do ser humano. Diz as representações teatrais nas igrejas, quermesses, as casas elegantes, ostentação pessoal, a forma que nós nos vestimos, as joias, etc. Ela diz, desviaram de Deus os pensamentos.
Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente, e as coisas de interesse eterno mal recebem atenção passageira. Pouco depois de chegar à cidade de Fresno, onde eu estou pastoreando, comecei estudos bíblicos com um jovem. Passei por 20 estudos bíblicos com ele e sua esposa. Sua esposa era adventista. E logo então passei por outra série de 20 estudos com eles. Lamentavelmente, o jovem nunca se batizou. Nunca chegou a ser um adventista, embora sempre que eu o encontro, ele me diga, eu creio na mensagem adventista. Não há outra igreja que tenha a verdade. A igreja adventista é a verdadeira. Mas não teve até agora a valentia de tomar o passo, porque a família está muito contrária a que ele se una à igreja adventista. Mas um dia ele me disse uma coisa interessante. Ele frequentava uma igreja carismática e me disse, pastor, eu gostaria de dizer o que eu gosto da sua igreja. E eu lhe disse, tá bom, o que é que você gosta da minha igreja? Ele disse, olha só, eu vou para a minha igreja e lá nós temos um grupo de louvor. Saltamos, pulamos, falamos em língua, nos emocionamos. E saímos da igreja e já aos 20 minutos não ficou nada. Mas quando eu vou para a sua igreja, escuto o sermão e saio, o sermão fica trabalhando na minha cabeça, algo fica. Vejam bem, uma pessoa carismática, não adventista, entendia o poder que existe na palavra de Deus. Em contraste com esses outros métodos que são como jogar gasolina no fogo. O que acontece quando jogamos gasolina no fogo? E quanto tempo dura? Não dura nada. Acabando a gasolina, acaba o fogo. Agora escutem, vamos terminar com essa citação do Espírito de Profecia. A irmã White disse que nos últimos dias vai haver um grande reavivamento verdadeiro. Eu creio que nós já estamos entrando nesse tempo. E em um momento eu vou dizer por que motivo. Na página 464 do Grande Conflito diz a serva do Senhor, apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há nestas igrejas, não está falando da igreja adventista, está falando de todas as igrejas, verdadeiros seguidores de Cristo. Glória a Deus! E diz, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. É disso que estamos falando essa semana. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente. Agora pensem, essas grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Quando a irmã White fala dessas grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Vocês creem que o diabo sabe que esse reavivamento está logo aí na esquina? Aham, claro que sim. E o que o diabo vai fazer? Já está fazendo. A maior evidência que o verdadeiro reavivamento está às portas é o que eu vou ler agora para terminar. Diz, o inimigo das almas deseja estorvar esta obra. Ele não quer um verdadeiro reavivamento. Diz, o inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ou seja, o reavivamento verdadeiro, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Estamos vendo isso no mundo cristão e em muitas igrejas adventistas. Lamentavelmente, meus irmãos. Agora escutem. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. E eu coloco aqui entre colchetes, vai haver muito amor, grandes multidões, grandes templos, grandes pregadores, grande emoção e grande entusiasmo. Ali será manifestado o que será considerado grande interesse religioso.
Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra, na verdade, é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Isso nós estamos vendo. E a serva de Deus diz que, imediatamente antes do reavivamento genuíno, nós teríamos essa falsificação. E já estamos vendo isso hoje. É uma das evidências de que um reavivamento maior de toda a história da igreja logo vai ocorrer. Meus irmãos e irmãs, no entanto, o diabo quer impedir que esse reavivamento seja realizado. Por isso que o diabo faz com que nós baseemos nossos cultos religiosos com todo tipo de adornos. Que o foco seja a música, o entretenimento e tantas outras coisas. Porque ele sabe que quando a palavra de Deus é pregada com poder, as vidas são transformadas. Portanto, tenta ocultar a palavra de Deus, usando muitos outros métodos, porque ele sabe que esses métodos não alcançam até partir a alma, como diz as Sagradas Escrituras. Meus irmãos e irmãs, estamos no próprio umbral do tempo do fim. Eu estou convencido disso. E nós temos que tomar uma decisão que vamos dedicar o nosso tempo ao que vai edificar a nossa vida espiritual. Vamos ter que deixar de escutar muita coisa, deixar de ver muita coisa, e vamos ter que dedicar nosso tempo a contemplar a Cristo Jesus e a sua palavra, sua santidade e seu amor por nós. E meus irmãos e irmãs, quando a igreja faz isso, o diabo treme. A minha oração é que esta semana seja de benefício espiritual, para que isso possa ser uma realidade na igreja de Bela Vista e nas demais igrejas que aqui estão representadas. Antes de fazer a nossa oração final, eu gostaria de mencionar que o tema de amanhã será supremamente importante. Vamos a tratar de um tema um tanto polêmico. O irmão Coronado é o homem da música. Eu não sou músico profissional, toco trompete, sei ler música, sei teoria musical, mas não sou músico. Mas fiz uma pesquisa sobre uma campal muito famosa que aconteceu na Igreja Adventista no ano de 1900, no estado de Indiana. Lá se ensinava a doutrina da carne santa, uma heresia, e havia um estilo de adoração muito interessante que acompanhava aquela heresia. Então eu fiz uma investigação, eu fiz uma pesquisa intensa, profunda do que aconteceu ali. E cada vez que eu penso nisso, eu tremo ao ver como em muitas de nossas igrejas estamos seguindo os passos daquilo que aconteceu ali naquela campal. Precisamos vir amanhã, meus irmãos e minhas irmãs, para escutar esse tema importante e saber o pano de fundo de muitas das músicas que estão sendo usadas por aí nas igrejas e por que elas estão sendo usadas. É um tema que se poderia dizer um tanto polêmico. Eu não venho para cá para despertar polêmica, mas a verdade de Deus sempre levanta polêmicas. Quando não levanta polêmica, é porque todas as pessoas estão calmas e todas as pessoas estão tranquilas. Escutem bem, só há uma coisa pior que a divisão. E é a unidade sob um fundamento falso. Vocês escutaram o que eu disse? Só há uma coisa pior que a desunião. E é a união sob um fundamento falso. Precisamos ter certeza de que se vamos estar unidos sob um fundamento sólido e seguro. Oremos. Pai, te agradecemos porque sentimos aqui tua presença. Sabemos que onde se prega a sua palavra, tu estás. Pedimos-te, Senhor, que tomes o que temos estudado e que graves isso em nossa mente e em nosso coração. Te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que estão escutando e vendo essa programação através da internet, através do rádio. Rogo-te, Senhor, que o Espírito que temos aqui também esteja em todos os lugares onde as pessoas estejam escutando. Pai, queremos esse reavivamento e essa reforma verdadeira em tua igreja. Será espetacular ver como tua igreja, pelo poder de Deus, vai comover o mundo. Pai, anelamos que esse dia chegue. Faz-nos parte desse grande movimento. Pedimos isso no precioso nome do teu Filho, Cristo Jesus.
Amém. Gostaria de lhes anunciar antes de entregar o púlpito. Alguns me perguntaram sobre materiais. Temos alguns materiais disponíveis que estarão na saída. Se estiverem interessados, há uma mesa especial. Que Deus os abençoe e nós nos veremos amanhã. Tragam um amigo ou tragam outro membro.